E aí, então, dando continuidade ao que foi decorrido no primeiro vídeo que eu fiz, vamos dar um prosseguimento. Porque eu tenho ciência de que aquele primeiro vídeo que eu fiz teve uma pegadinha no final, que foi sempre deixar o segundo aluno em recuperação. Então, no caso, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer essa correção e explicar a estrutura, o que é sintaxe, estrutura e concatenação, com exemplos aqui que eu preparei previamente. E vamos dar aqui prosseguimento a mais um vídeo. No caso, vai ser o vídeo 1.1 aqui do canal, da continuação do que é if, else, else, if e o primeiro hello world. Então vamos lá, como padrão, né, que a gente já está acostumado. A gente dar aqui um forte Java útil scanner. Aqui o nome ficou meio grande, tá vendo? Mas normal porque eu não tive criatividade em dar um nome mais apropriado para que seria esse segundo vídeo. Então vamos aqui começar com o nosso código. Scanner entrada, new scanner system in. Nós vamos colocar aqui o nosso system.out print ln. Dois pontos aqui para a gente esquecer. Digite a primeira nota. Espaço, dois pontos de espaço. Print. Nota 1, entrada next, int, dois pontos. System.out print ln. Eu tenho que ficar parando de ficar narrando que eu estou escrevendo isso aqui, é um muito grave. Eu não sei, né? Não sei, realmente não sei. Eu acabei me embolando aqui no código, porque acabei pensando em outro código que eu fiz aqui hoje do exercício. E acabei dando uma confundida no cabeçote. Então, agora aqui nós vamos dar um comentário simples. E vamos organizar aqui dizendo que esse primeiro if é referente à nota do primeiro aluno. Nota do primeiro aluno. Vamos começar aqui com a nossa estrutura básica do if. Caso nós vamos dar um if. Nota 1. Descemos aqui. E aqui dentro nós vamos colocar system.out print ln. O print ln eu acho muito importante a gente mencionar ele para Por que tem quebra de linha, né? Tem quebra de linha, então ele é muito bom nesse caso. Porque nesse código que a gente está fazendo, a gente tem que ter uma quebra de linha para manter mais organizado, um pouco mais padronizado no caso. Nós vamos digitar aqui que o primeiro aluno foi aprovado, descemos aqui e colocamos else if nota 1 5, descemos mais um aqui, system.out print ln primeiro aluno em recuperação. Vamos colocar aqui essa ênfase que o aluno foi aprovado para dar mais emoção. E aqui nós vamos colocar o else. O else ele pode ser colocado embaixo do if, tá bom? Mas como nós temos mais opções de variado, então ele é por último. Ele acaba entrando aqui no último. E aqui embaixo nós vamos colocar que, como aqui vai ser menor, então ele vai ficar em recuperação. Vamos colocar system out print ln aluno em recuperação. No caso,
Aluno reprovado. Aluno reprovado. Aluno reprovado. Acabei lendo o comentário de cima e me perdi. Vamos lá, meus manos, dar continuidade. Aqui nós vamos colocar a nota do segundo aluno. Nota do segundo aluno. E aqui a gente vai repetir o mesmo padrão, tá? Não tem muito mistério não. A gente só vai ter que alterar mesmo a variável inserida. E de resto é padronizado. A gente vai colocar aqui nota 2. Nota 2. Acabei apertando o bagulho de salvar sem querer ou executar. A gente vai colocar nota 2, nota 2, nota 2. A gente vai corrigir isso aqui. Segundo aluno reprovado. Segundo aluno reprovado. Vamos colocar aqui também, para ficar um pouquinho melhor. Primeiro aluno reprovado. E aqui embaixo. Segundo aluno reprovado. Vamos rodar aqui o código para poder demonstrar para vocês com precisão o que vai acontecer quando executarmos esse código. Agora sim dá para salvar. Nós vamos executar. Vamos colocar que o primeiro aluno tirou 8 e a segunda nota, no caso o segundo aluno, tirou 4. Tá vendo que nesse aqui ele já começa a funcionar melhor? Porque ele já exibe que o primeiro aluno foi aprovado, não que o primeiro código não fizesse isso. E dessa vez o segundo aluno ele não cai numa recuperação infinita, ele já é reprovado. Vamos jogar de novo colocando uma média do segundo aluno de 6, para exemplificar da melhor forma aqui para vocês. Vamos colocar que o primeiro aluno continua tirando 8, e o segundo aluno tira 6. O primeiro aluno continua sendo aprovado, e o segundo aluno começa a entrar em recuperação. Então aqui eu quero explicar para vocês o porquê que eu fiz aquela pegadinha no primeiro vídeo para vocês se atentarem a alguns exemplos. Exemplos de código e que é muito importante também no nosso desenvolvimento na programação. Por que no primeiro vídeo o aluno nunca saiu da recuperação? Eu escrevi um código que não importava a nota, o segundo aluno sempre caía em recuperação. O problema era a sintaxe usada, por isso o erro. E é por isso que naquele primeiro vídeo, e eu torno a repetir, o segundo aluno nunca saía da recuperação, não importava a condição. E o Java testa de cima para baixo. Se a primeira condição for verdadeira, ele para ali. Nota 10 já é maior que 5. Resultado, recuperação. O erro foi proposital. É a ordem do if. O if, o else if, no caso, só roda se o if falhar. No caso, no primeiro código, ali foi um erro de lógica de programação. E eu vou fazer uma série de vídeos também explicando o que é algoritmos e lógica de programação. Seguindo esse padrão aqui que nós já fizemos, nós vamos agora partir para a explicação do que é sintaxe, estrutura e concatenação. Continuando aqui, nós vamos manter esse código, só vou dar 2 pontos aqui para baixo, e começar a explicar, ok? Agora, o nosso código rodou sem erro, mas o resultado foi totalmente errado, o que foi o caso do primeiro vídeo. Isso não é erro do Java, é a confusão entre sintaxe, estrutura e concatenação. E afinal de contas, o que é a sintaxe? A sintaxe são regras da linguagem. É o formato que o Java exige para citar o código. E aqui vai entrar um erro simples. Aqui eu vou colocar um erro simples para a gente poder estudar essa ordem de exemplos que eu vou dar agora para vocês poderem analisar melhor aqui como é que vai ser feita a estrutura dos nossos exemplos. Vamos colocar aqui if nota 7. Eu não sei se vocês já perceberam o erro daqui, mas tem um erro bem claro
que eu sempre bato numa teclazinha dizendo para a gente se atentar aos pequenos detalhes. O erro daqui é literalmente não ter essa paradinha aqui, ó. Essa paradinha aqui, que por que parece eu esqueci o nome. Red Bull. E aqui vai entrar uma explicação clara. O Java não tenta nem entender a lógica. Ele só diz, isso não é Java. E uma curta explicação sobre o que é a sintaxe. A sintaxe é o idioma. Sem ela, o código nem começa. Vocês estão entendendo? Que por poucas coisas de desenvolvimento, o código ele nem roda. Claro que você esqueceu de colocar essa paradinha aqui que eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, como é que pode esquecer o nome do bagulho simples? Enfim, ele nem carrega, entendeu? Ele nem prossegue no código. E vamos dar continuidade à nossa explicação. E, afinal de contas, o que é a estrutura? A estrutura é como você organiza as decisões do programa. E aqui eu vou colocar mais um exemplo também do que é a estrutura do código. Vamos começar com if, nota. Deixa eu lembrar, tá? Eu acho incrível como o TDAH ele bate do nada, né? Inacreditável. Eu comecei a ficar disperso em coisa aleatória, mas tudo bem. Acontece nos melhores casos. Vamos só dar um comentário aqui rapidinho, dizendo que aqui é a sintaxe, aqui é a estrutura, e vamos continuar nossa explicação. Cadê? Vamos colocar aqui é o CIF, nota. Aqui também já tem um claro erro de lógica de programação. E eu vou decorrer sobre esse erro. Vou logo em seguida terminar de escrever esse famigerado exemplo. Deixa o bexiga. Vou dar aqui uns exemplos, uns passos. Pronto, manter mais organizado aqui nos exemplos. E vamos aqui às explicações. O código roda, mas a ordem está totalmente errada. Como tá, dá para ver que o aprovado deveria ser o primeiro e não ser a segunda opção. O aluno pode até tirar 10, mas ele nunca vai ser aprovado. É a estrutura que decide o caminho do programa. E vamos aqui na explicação do que é a concatenação. Por exemplo, a concatenação é juntar texto com valores. E basicamente seria uma pegada assim. System.out print ln nota do aluno. Agora vem a melhor parte, a pegadinha. O Java ele tem uma pegadinha muito importante, que se a gente não fizer isso aqui, ele vai simplesmente copiar e colar. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês agora. O exemplo de copiar e colar do Java é isso aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou começar a dar Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V essa paradinha aqui. Resultado. Aqui ele vai simplesmente colar o que a gente fez. E a explicação disso é a seguinte: o Java não somou, ele colou. Interessante, né? Agora vai vir a correção. A correção é a seguinte: para a gente não fazer um copia e cola no Java, que foi esse caso, a gente vai colocar o resultado mais o símbolo de adição
essa paradinha que eu continuo não lembrando o nome, incrível. E vamos fechar aqui. Agora o Java ele não vai colar, ele vai fazer uma soma do valor. E quando entra o texto, esse símbolo aqui ele vira cola. E é uma comparação direta, que é a parte mais importante, que é onde eu quero chegar, é que agora a gente vai separar tudo isso claramente, tá bom? A sintaxe, o Java aceita, a estrutura, a lógica faz sentido, e a concatenação, o resultado aparece certo. Um código pode ter a sintaxe perfeita, mas ele tem a estrutura errada e a concatenação enganosa. E a programação não é só fazer o código rodar, é fazer o código pensar certo. E uma coisa muito importante também que eu quero dizer é que o compilador valida a sintaxe e quem valida a lógica é você. Então uma boa lógica de programação faz o código funcionar na maioria das vezes muito bem. E por que eu digo na maioria das vezes? Porque a gente não é um chat GPT da vida, a gente vai cometer erros. E por a gente cometer erros que vai ter os famosos bugs na programação. Só que o Java ele é um professor muito forte, é um professor muito rigoroso, mas ele é um professor bom. Então o aprendizado acaba sendo difícil no começo, mas ele acaba sendo mais fluido mais à frente. E no próximo vídeo eu vou comentar e vou falar mais sobre a estrutura switch. Ela é bem interessante, eu gosto muito dessa parte. Eu gosto bastante dela. E eu vou decorrer várias explicações também sobre o switch, no caso. Então, no caso, o vídeo de hoje... Caramba, estou falando um pouco no caso, cruzes. O vídeo de hoje foi sobre a correção do primeiro vídeo, percorrendo sobre uma boa lógica de programação. E ressaltando, eu pretendo também fazer uma série de vídeos ensinando algoritmos e lógicas de programação. E as diferenças e o que é sintaxe, estrutura e concatenação. Nos próximos vídeos vai ficar um pouquinho mais fácil, mas vocês vão poder entender de forma melhor. É isso aí, tamo junto, é nóis e obrigado. Valeu!